A mansão de Sérgio Almeida, imponente nas colinas de Porto Alegre, estava envolta em um silêncio absoluto. O vento frio do outono soprava através das árvores, fazendo as folhas dançarem no jardim bem cuidado, mas vazio. Há 5 anos, a casa que antes transbordava de risos e memórias felizes, agora exalava apenas uma solidão desconcertante. Sérgio, um empresário de 45 anos, um dos homens mais ricos do Brasil, passava seus dias entre papéis, números e o reflexo de uma vida que ele nem sequer reconhecia mais. A dor da perda de sua esposa, Lívia, e de sua filha, Alice, em um acidente de carro trágico ainda estava fresca, apesar do tempo que havia passado. Ele não se importava mais com os negócios, com o mundo exterior, ou com qualquer coisa que o fizesse lembrar do que perdera. Naquele dia, como em muitos outros, Sérgio estava em seu escritório. As grandes janelas de vidro permitiam que ele visse a vastidão da cidade, mas ele estava preso em seus próprios pensamentos. A luz suave do fim de tarde se filtrava pelas cortinas pesadas, criando um clima sombrio que combinava com o vazio que ele sentia. Seus dedos tocavam os papéis sem realmente vê-los. Ele estava tão distante, mergulhado em seu próprio mundo de luto, que o som do interfone quase o pegou de surpresa. O timbre tão incomum em sua rotina solitária soou agudo e impertinente. Sérgio franziu a testa, confuso por um instante, e se levantou lentamente da cadeira de couro preto, o estalo dos seus ossos quebrando o silêncio pesado da mansão. Ele caminhou até a entrada principal, os passos ecoando no corredor vazio, uma lembrança do quão isolado ele estava de tudo e todos. Quando abriu a porta, ele viu uma figura feminina, uma mulher jovem e com aparência cansada, com os olhos vermelhos de quem passou dias sem dormir. Ela estava acompanhada de uma criança. No braço da mulher, a menina, com seus 4 anos de idade, estava visivelmente exausta, os olhos fechados em um sono profundo. A mulher, cujo nome ele logo aprenderia a ser Clara, estava tremendo não apenas de frio, mas também de um medo silencioso e desesperado. "Por favor", disse Clara com a voz quebrada pela necessidade. "Nós não comemos há dias. Você poderia nos dar algo para comer? Só um prato para minha filha." Ela ergueu os olhos para ele, e por um momento o mundo de Sérgio parou. Ele olhou para a menina nos braços dela. Era como se o tempo tivesse voltado à sua infância, como se a realidade fosse distorcida pela semelhança. A menina, mesmo em sono profundo, levantou a cabeça do ombro de Clara e olhou para Sérgio com os olhos azuis. Aqueles olhos. Os mesmos olhos que ele nunca mais quis ver depois da morte de Alice. O mundo de Sérgio desmoronou naquele instante, como se um abismo se abrisse à sua frente. Ele não podia acreditar no que via. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. A mesma cor de cabelo, o mesmo tom de pele e a semelhança exata no formato do rosto, até o pequeno sinal na bochecha direita. Mas não podia ser. Não podia ser sua filha. Alice estava morta. Ele mesmo enterrara sua filha e se despediu dela em um funeral que ainda assombrava seus pesadelos. A voz dele, quando saiu, estava trêmula, como se estivesse quebrado. "Qual é o nome dela?" ele perguntou, o ar pesado em seus pulmões, tentando manter a calma. Clara olhou para a menina, que ainda estava com os olhos sonolentos, e então respondeu, sem saber a tempestade que provocaria em Sérgio. "Alice." O coração de Sérgio parou. O nome Alice? Ele olhou fixamente para a menina, tentando entender o que estava acontecendo. Como poderia isso ser possível? Ele havia enterrado sua filha Alice 5 anos atrás, e aqui estava uma menina chamada Alice, com a mesma aparência. Ele estava enlouquecendo? Estava vendo o que queria ver? Eu não entendo, murmurou Sérgio, um suor frio escorrendo por sua testa. "Você... Como ela se chama, Alice?" Clara, percebendo a confusão e o desconforto de Sérgio, tentou explicar rapidamente. "Eu sei que isso parece estranho, mas ela é minha filha. Eu sou a mãe dela. Ela perdeu tudo. Perdeu o pai em um acidente e... eu estou só tentando sobreviver. Não queria incomodar ninguém, mas..." A mente de Sérgio,
estava em um turbilhão. Ele olhou novamente para a menina, agora mais acordada, com seus olhos azuis brilhando como uma chama familiar, mas distorcida. A dor em seu peito era insuportável. O nome Alice ecoava em sua mente, batendo como um martelo. Ele sentiu uma sensação de déjà-vu, como se a história de sua vida estivesse prestes a ser reescrita. Você é a mãe dela? Ele perguntou, agora com uma dor crescente em sua voz. Você tem certeza? Clara parecia confusa com a intensidade de sua reação, mas assentiu ainda com a menina em seus braços, que agora olhava para Sérgio com curiosidade, como se ele fosse uma figura de um sonho distante. Sim, ela é minha filha. Sérgio sentiu uma confusão angustiante. Ele queria acreditar nela, mas algo dentro dele o impedia de aceitar o que estava acontecendo. Como era possível? Ele perdera sua filha, Alice, em um acidente horrível, e agora, em frente a ele, estava uma criança que parecia sua filha em cada detalhe. Ele não sabia o que fazer, mas algo dentro de si se movia. A dor de perder Alice nunca havia desaparecido. Agora, com a presença dessa menina, ele não conseguia mais controlar suas emoções. A garota estava tão próxima, tão parecida. Ele sentia como se sua filha estivesse diante dele de uma forma que ele não conseguia entender. Era um paradoxo doloroso, uma distorção do destino. Entre, ele disse finalmente em um sussurro, tentando entender o que estava acontecendo. Entre. Por favor. Clara olhou para ele surpresa, mas sem questionar, entrou com a menina. Sérgio os conduziu pela mansão vazia, onde cada passo parecia pesado, como se o peso de sua própria perda estivesse se materializando diante dele. Ele não conseguia parar de olhar para a menina, e a cada olhar, mais ela o lembrava de Alice. Enquanto Clara sentava-se no sofá com Alice nos braços, Sérgio se afastou por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Ele precisava de respostas, mas não sabia como pedir. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de seus passos ecoando. Ele sentia uma sensação de perda e confusão, uma sensação de que, de alguma forma, o destino estava pregando uma peça cruel nele, como se a vida estivesse brincando com ele, oferecendo-lhe o impossível. Clara parecia cansada, mas a dor que Sérgio sentia era ainda mais forte. Ele olhou pela janela da mansão, a cidade distante abaixo, sem realmente ver nada. Seu mundo estava se tornando uma espiral de mistério e dor, e a única coisa que ele sabia com certeza era que, naquele momento, sua vida estava prestes a mudar de uma maneira que ele não poderia compreender. A mansão de Sérgio estava silenciosa, com o cheiro de comida recém-feita se espalhando pela grande cozinha. Clara e Alice, ainda visivelmente cansadas e famintas, sentaram-se à mesa, com um misto de desconfiança e alívio. A menina, que ainda não tinha totalmente se adaptado ao novo ambiente, mexia com os dedos os pedaços de pão na mesa, sem saber bem o que fazer com tudo aquilo. Sérgio, por sua vez, não conseguia desviar o olhar dela, da garotinha que parecia ter saído diretamente de suas lembranças. Ele os havia recebido sem hesitar, uma parte dele ansiando por respostas, outra ainda lutando para entender a situação. Clara, por sua vez, estava relutante em aceitar a hospitalidade de um homem que ela sabia que não devia entrar em sua vida. Mas a fome e o frio haviam vencido. Ela estava tão atônita quanto Sérgio, ainda mais por estar dentro daquela mansão majestosa, uma casa que parecia fazer parte de um outro mundo. As paredes repletas de história e lembranças só acentuavam a sensação de distância entre ela e aquela vida rica e isolada. Eu agradeço muito pela comida, Clara disse, com um olhar tímido e cansado. Ela não estava acostumada a ser tratada com tanta generosidade. Seus olhos se encontraram com os de Sérgio por um breve momento, e ela tentou sorrir, mas o peso de sua história ainda estava demais para ela. Eu só não sabia a quem mais pedir ajuda. Alice e eu temos vivido em situações complicadas. Eu perdi meu marido, Marcos, em um acidente de trabalho há 2 anos. Desde então, a vida tem sido uma luta diária. Trabalhei como empregada, cozinheira, o que fosse, mas 3 meses atrás, perdemos nossa casa. Dormimos no carro por uma noite, depois em abrigos improvisados. Às vezes eu não sabia onde ir, e então
Encontramos você. Clara respirou fundo, sua voz vacilando levemente, como se as palavras estivessem saindo de um lugar de dor e cansaço acumulados. Sérgio ouvia atentamente, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não podia parar de olhar para Alice. Seus olhos, de um azul profundo, como os de sua filha, estavam fixos em algo distante. A menina parecia absorver cada novo detalhe da mansão, seus olhos curiosos se movendo rapidamente pelas paredes adornadas com quadros e fotografias. Ela parecia encantada com a grandeza da casa, mas ao mesmo tempo havia uma melancolia em seu olhar, como se estivesse procurando algo ou alguém. Enquanto Clara falava sobre suas dificuldades, Sérgio sentiu seu coração apertar. Ele tentava, a todo custo, desviar a mente para as palavras da mulher, mas era impossível não ficar obcecado pelas expressões e pelos gestos de Alice. Cada movimento dela, mesmo o mais simples, como quando ela mexia nos fios de cabelo ou olhava para as janelas, fazia Sérgio sentir uma dor no peito. A maneira como ela segurava a colher com a mão esquerda, o jeito como seus lábios se curvavam para baixo quando ela se concentrava, tudo era tão familiar, tão dolorosamente familiar. Clara, percebendo o desconforto silencioso de Sérgio, parou de falar por um momento. Ela olhou para ele, como se tivesse notado sua inquietação, mas logo desviou os olhos, preferindo focar em sua filha. Mas a verdade é que ela sentia-se deslocada ali, quase como uma intrusa, como se o lugar, a presença de Sérgio e até mesmo o próprio ambiente fossem algo que ela não merecia. Foi quando Alice, ainda com o olhar perdido pela casa, se aproximou de uma das paredes onde havia uma grande fotografia emoldurada. Era uma foto de família, com Sérgio, sua esposa Lívia e a pequena Alice sorrindo na imagem. Alice olhou fixamente para a foto, os olhos arregalados, e apontou com o dedo, dizendo com sua voz doce, mas firme: "Essa menina, ela parece comigo." A frase foi dita com uma naturalidade que deixou Sérgio gelado. Ele piscou, não sabendo o que responder. O choque foi imediato. Clara, ao ouvir a criança, engoliu em seco. Ela olhou para a foto e então para Sérgio, visivelmente desconfortável. Ela deve estar confusa. Desculpe, eu acho que ela se enganou. Ela disse isso, mas seu olhar vacilante não ajudou a dissipar a tensão no ar. Sérgio não sabia o que dizer. Alice estava apontando para a foto da família que ele tinha perdido, a foto de sua esposa e filha, que ele olhava todos os dias e se lembrava com dor. Mas o que mais o abalou foi a semelhança na frase, o tom de voz da menina. Era como se Alice estivesse se reconhecendo ali, na foto da sua própria vida, em uma vida que ele achava ter perdido. O peso das palavras de Alice não saiu da cabeça de Sérgio. Ele queria entender. Ele precisava entender. A ideia de que aquela criança poderia de alguma forma ser sua filha viva era um pensamento que ele não conseguia processar, não podia aceitar de imediato. Seu estômago estava embrulhado, a confusão e a esperança misturando-se em algo que ele não sabia como lidar. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Alice, com um sorriso inocente, olhou para Sérgio, ainda com os olhos azuis brilhando, e disse, sem hesitação, "Papá." A palavra escapou de seus lábios com a mesma naturalidade com que ela poderia chamar qualquer pessoa, mas para Sérgio aquilo foi como um soco no estômago. "Papá!" Ele se levantou da cadeira com um susto tão grande que Clara olhou para ele alarmada. "O que você disse?" perguntou ele com a voz rouca, tentando manter a calma, mas seu coração estava acelerado. Alice, confusa com a reação de Sérgio, repetiu de novo, agora com uma expressão de leve dúvida, como se estivesse questionando se o que disse estava certo. "Papá!" Clara, percebendo a tensão no ar, rapidamente puxou Alice para perto de si. "Desculpe, ela está confusa. Não sei o que ela está dizendo. Isso é só um erro." Sérgio estava paralisado. O que ele acabara de ouvir? Alice chamando-o de papá? Sua filha falecida, Alice, costumava chamá-lo exatamente da mesma maneira. O mesmo tom de voz doce e infantil. A memória de sua filha, a perda insuportável, inundou sua mente.
e ele sentiu uma lágrima escorrer sem querer, algo que ele não fazia há anos. Não, não é um erro, murmurou ele para si mesmo, seus olhos fixos em Alice, enquanto sua mente tentava processar o que estava acontecendo. Mas o que ele faria com isso? Como poderia explicar essa coincidência, essa conexão inexplicável? Ele não queria, mas sabia que precisava de respostas. Ele não podia mais viver na incerteza, nem ignorar o que estava acontecendo. A dor de perder sua filha estava ali, viva em seus olhos. Ele precisaria descobrir mais, não importava o custo. Após a refeição, ele os conduziu até o escritório. Lá ele começou a vasculhar os arquivos, aqueles documentos que ele havia deixado de lado por anos, documentos do acidente que tirou sua esposa e filha. Ele olhou para as certidões, os relatórios hospitalares, a documentação da funerária. Quando folheou os papéis, algo chamou sua atenção. Uma nota à margem do relatório hospitalar que ele nunca havia lido. Identificação problemática devido às condições do corpo, necessária verificação adicional com DNA. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca havia visto essa nota antes. Ele sempre pensou que o processo de identificação tivesse sido feito corretamente. E mais perturbador ainda, havia uma solicitação de teste de DNA que ele mesmo havia assinado, mas ao lado, uma outra anotação dizia: teste cancelado a pedido da família. Sérgio sentiu um frio correr por sua espinha. Por que ele nunca havia sido informado disso? Quem havia cancelado o teste de DNA? A escuridão da noite envolvia a mansão de Sérgio, enquanto ele permanecia no escritório, sozinho com os seus pensamentos. O som das folhas sendo viradas dos arquivos antigos era a única coisa que quebrava o silêncio denso que pairava no ambiente. Ele estava sentado diante de uma pilha de papéis, cada um contendo fragmentos de sua dor, sua perda e, agora, suas dúvidas. Não conseguia mais afastar a ideia de que algo estava errado com tudo aquilo. A criança que ele havia encontrado naquela manhã, Alice, tinha uma ligação inexplicável com sua filha falecida. Ela parecia sua filha. Mas como isso poderia ser possível? A resposta estava em algum lugar nos documentos diante dele. O frio da noite não se comparava à sensação que percorria seu corpo enquanto ele lia novamente os papéis. Ele se deteve no relatório do hospital, onde a nota à margem chamava sua atenção mais uma vez. O erro de identificação havia sido mencionado de maneira vaga, mas a ideia de que algo tivesse sido ocultado, talvez até intencionalmente, fazia seu coração bater mais rápido. Ele não poderia mais ignorar a verdade. Precisava saber o que realmente aconteceu no dia do acidente. O que ele pensava ter sido um final trágico para sua vida poderia ser, na realidade, um erro terrível. Sérgio se levantou abruptamente, o estalo da cadeira quebrando a tensão silenciosa no ar. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Mas a ansiedade que o dominava era impossível de ignorar. A imagem de Alice, a menina que agora estava em sua casa, parecia se sobrepor a tudo. Ela tinha os mesmos olhos de sua filha, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de se mover, tudo tão idêntico, mas ao mesmo tempo diferente. Ele sabia que tinha que seguir em frente com essa investigação, mesmo que fosse doloroso. Mas algo dentro de si o impelia a descobrir a verdade, a confrontar o passado de uma vez por todas. O Hospital de São Vicente era um lugar que ele nunca mais imaginava visitar. Depois do acidente, ele evitara todos os lugares relacionados àquele fatídico dia. Mas agora, as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma que ele não podia mais ignorar. Alice estava viva. Ela havia sobrevivido. E a confusão que ele sentia em seu peito era um reflexo de sua busca desesperada por respostas. Na manhã seguinte, Sérgio se preparou para a visita ao hospital com uma sensação de incerteza que o acompanhava a cada passo. O vento estava gelado e cortante quando ele saiu da mansão, mas o frio que sentia não se comparava à inquietação em seu coração. Ele dirigiu pelas ruas vazias, pensando no que o aguardava. O hospital ficava um pouco afastado da cidade, em uma área mais tranquila, mas com um ambiente que sempre o remetia à dor. Sérgio não se importava com a distância ou com o desconforto. Ele precisava disso. Ele precisava saber a verdade.
Ao chegar ao hospital, ele foi recebido pela recepcionista, uma mulher de meia idade, que olhou para ele com uma expressão indiferente. Sérgio já esperava essa reação. Ele não era um estranho para o hospital, mas a sua presença agora era carregada de um peso muito diferente. Quando mencionou o nome do doutor Benítez, chefe do departamento de pediatria, a recepcionista o conduziu até uma sala de espera. Sérgio, com os dedos trêmulos, aguardou impacientemente, seu olhar fixo na porta fechada. Alguns minutos depois, o Dr. Benítez apareceu, com uma expressão que mostrava um misto de preocupação e desconforto. Era um médico experiente, mas, ao ver Sérgio, parecia incapaz de esconder o desconforto que sentia. Eles se cumprimentaram com um aperto de mão breve, mas a tensão no ar era palpável. Sérgio não perdeu tempo. Ele precisava de respostas e ele precisava delas agora. Dr. Benítez, eu preciso que me explique o que aconteceu no dia do acidente de 5 anos atrás, disse Sérgio, sua voz firme, mas cheia de uma angústia que ele não conseguia esconder. Eu encontrei uma criança chamada Alice e ela se parece com a minha filha. Eu preciso entender o que aconteceu com ela. Preciso saber se é possível que minha filha tenha sobrevivido. O médico, claramente surpreso com o tom urgente de Sérgio, hesitou por um momento. Ele olhou para ele, os olhos cansados e preocupados. Sérgio, o que está dizendo é muito difícil de acreditar. Eu não sei o que você está insinuando, mas há algo que você precisa entender sobre o acidente. Sérgio estava impaciente, sua respiração acelerada. Por favor, Dr. Benítez, eu não tenho tempo para rodeios. Eu preciso da verdade. Você tem que me dizer o que aconteceu com a identidade das crianças envolvidas naquele acidente. O médico suspirou, visivelmente desconfortável, e se sentou à mesa. Ele olhou para os papéis diante dele, como se estivesse se preparando para dar um passo atrás, para revelar algo que não queria. Você deve saber que, no momento da chegada das vítimas do acidente, as condições dos corpos eram muito graves. O processo de identificação foi complicado, para dizer o mínimo. Nós tivemos que confiar em uma equipe externa para nos ajudar, mas houve erros, muito sérios. As crianças foram confundidas. Sérgio sentiu um frio cortante percorrer sua espinha. Ele sabia que havia algo estranho, mas ouvir isso vindo de um médico que havia estado presente naquela noite era como um golpe fatal. Ele se inclinou para a frente, a tensão agora completamente visível em seu rosto. Você está me dizendo que minha filha não estava no corpo que enterramos? Que Alice não estava ali? O médico fechou os olhos como se estivesse se preparando para a dor que suas palavras causariam. Sérgio, o corpo que você sepultou não era o de sua filha. A criança que você enterrou era a filha de outra família. Ela morreu no acidente, mas a sua filha, Alice, estava no outro carro. Ela estava viva e, por um erro, uma falha na identificação, ela foi enviada para um orfanato. Ela foi adotada por outra família, Clara e seu falecido marido Marcos. A revelação atingiu Sérgio como uma onda de choque. Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. Sua filha estava viva. Mas como isso foi possível? Como ninguém lhe disse isso? Por que ninguém o procurou? Isso não faz sentido, ele murmurou, sua voz quebrando. Como é possível que ninguém tenha me informado disso? Como é possível que minha filha tenha sido enviada para um orfanato sem que eu soubesse? Por que ninguém me procurou? O médico abaixou a cabeça, visivelmente culpado. Sérgio, eu não sabia. Não sabia de nada disso. O erro foi humano, mas o que aconteceu depois é ainda mais complicado. Quando Alice foi entregue à família de Clara, tudo foi feito sem que ninguém soubesse da troca. Até mesmo os registros de adoção foram manipulados. Eles não sabiam que ela era a sua filha. E você nunca foi informado. Sérgio ficou em silêncio, processando a enormidade do que estava sendo revelado. Ele olhou para o médico com uma mistura de raiva e incredulidade. Ele não sabia como lidar com aquilo. A dor de perder sua filha havia sido devastadora, mas saber agora que ela estava viva e fora separada dele era um golpe que ele não podia medir. Ele sentiu o peso de sua própria impotência.
e, ao mesmo tempo, a necessidade de agir. Ele precisava encontrar Alice. Precisava trazê-la de volta. Ela estava viva. Ela estava ali, ao alcance das mãos, mas ele não a havia visto crescer, não havia sido parte de sua vida, e ele não sabia o que fazer com isso. Eu preciso encontrá-la, disse ele, sua voz firme, cheia de determinação. Eu preciso trazê-la de volta para casa. O médico olhou para Sérgio, seus olhos cheios de pesar. Eu entendo sua dor, Sérgio, mas você não pode fazer isso sozinho. Há mais pessoas envolvidas nisso, e você vai precisar da verdade completa. A verdade sobre o que realmente aconteceu. Sérgio estava prestes a perder o controle. Seu coração pulsava de maneira irregular e seus dedos estavam tremendo. Mas ele se forçou a manter a calma enquanto o médico, o Dr. Benítez, finalmente revelava o que ele temia, aquilo que ele suspeitava, mas que agora se tornava uma dolorosa realidade, mais difícil de processar do que qualquer outra coisa que ele já tivesse enfrentado. O médico estava sentado à sua frente, sua expressão preocupada, quase envergonhada, como se o peso da verdade estivesse pressionando-o mais do que ele podia suportar. Cada palavra do Dr. Benítez parecia um golpe contra o que restava de tranquilidade na mente de Sérgio. Ele pensava que estava buscando respostas, mas agora entendia que tudo o que ele sabia sobre a morte de sua filha, Alice, era uma mentira. Eu sei que é difícil de acreditar, Sérgio, mas a criança que você sepultou não era a sua filha. A sua filha estava viva. E não só isso. Ela foi levada a um orfanato, depois adotada por outra família. Mas o que você não sabe é que quando isso aconteceu, houve muito mais envolvido. Foi uma troca de identidade. E a manipulação foi orquestrada por alguém que você conhece muito bem. Sérgio sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ele ficou em silêncio, tentando processar a gravidade do que estava ouvindo. Ele forçou seus pensamentos a se concentrarem, a se manterem firmes. Mas tudo o que ele sentia agora era um turbilhão de emoções, raiva, incredulidade, tristeza e algo mais profundo. Um vazio aterrador. O que você quer dizer? Disse Sérgio, sua voz saindo rouca. Quem fez isso? Como alguém poderia me fazer isso? Dr. Benítez pareceu hesitar antes de dar a resposta que para ele estava escondendo o tempo todo. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo que não podia mais ser contido. Foi Marcos Sampaio, disse o médico com um suspiro, como se aquelas palavras fossem venenosas. Ele estava envolvido diretamente. Ele era um de seus sócios, não era? Marcos, ele sempre teve uma grande inveja de você. Quando você o denunciou por corrupção e o afastou da empresa, ele jurou vingança. Sérgio ficou imóvel. O nome de Marcos Sampaio reverberou em sua mente, como um eco de uma época distante, de uma relação que acabara de forma amarga e amarga. Ele e Marcos haviam sido sócios em uma grande empresa, até o dia em que Sérgio descobriu que Marcos estava envolvido em um esquema de fraude. Sérgio não teve escolha senão denunciá-lo, afastando-o das operações e, eventualmente, da companhia. Isso gerou um grande escândalo, e Marcos perdeu tudo. A vida que ele conhecia, sua posição na empresa, sua credibilidade. Marcos nunca perdoou Sérgio por isso, mas o que ele nunca imaginou, o que nunca passou por sua cabeça, foi que esse rancor poderia ir tão longe. Sérgio se levantou abruptamente, o choque tomando conta dele. Ele andou de um lado para o outro na pequena sala do hospital, tentando encontrar algum sentido nas palavras do médico. Seu rosto estava corado de raiva e incredulidade. Mas como ele fez isso? Como ele conseguiu fazer uma coisa dessas com minha filha? O Dr. Benítez explicou com mais calma, a preocupação evidente em seu rosto. Marcos soube do acidente antes de qualquer outra pessoa. Quando o corpo de sua filha foi trazido para o hospital, ele apareceu com um advogado e documentos que ele alegava serem para facilitar os processos administrativos. Ele se ofereceu para ajudar. Aproveitou-se da confusão para manipular a identificação. Com os corpos de ambas as crianças em condições graves, as identidades foram trocadas.
Sua filha Alice foi identificada como a filha de outro casal, os pais de Clara, e o corpo de uma criança desconhecida foi entregue a você. Marcos, com sua experiência em manipulação e suas conexões, garantiu que ninguém verificasse a identidade das crianças corretamente. Sérgio sentiu uma raiva avassaladora tomando conta de seu corpo. Ele fechou os punhos, seus dedos rangendo com a tensão. A ideia de que Marcos Sampaio, o homem que ele já considerava um inimigo, tivesse manipulado a morte de sua filha, usurpado a vida dela e a colocado no caminho de outra família, e pior, feito isso como parte de um jogo de vingança pessoal, o deixava fora de si. Era como se todo o seu mundo tivesse sido destruído mais uma vez. Ele olhou para o médico, sua raiva agora se transformando em uma necessidade de ação. Você quer me dizer que minha filha, Alice, a que eu enterrei, ela estava viva o tempo todo? E Marcos estava por trás de tudo isso? Ele fez isso para me destruir, para me fazer sofrer? Disse Sérgio, sua voz agora cheia de fúria. O médico assentiu, com uma expressão de pesar. Sim, ele acreditava que, ao arrancar você de sua filha, ele conseguiria te fazer sofrer como ele sofreu. A dor da perda, o vazio que você sentiu, foi algo que ele queria fazer com que você vivesse para sempre. Sérgio sentou-se novamente, a mente girando, incapaz de processar completamente o que estava ouvindo. A raiva o cegava, mas ao mesmo tempo havia uma parte dele que não conseguia acreditar. A ideia de que Alice estava viva o tempo todo e ele não sabia. Ele nunca imaginou que tudo o que ele pensava ser a última despedida de sua filha fosse uma mentira. E a ideia de Marcos Sampaio estar por trás disso, manipulando a situação, mexendo com a dor e os sentimentos mais profundos dele, era algo que Sérgio não sabia como lidar. O homem que ele havia afastado, o homem que ele acreditava ter sido derrotado, estava agora de alguma forma por trás da recuperação de sua filha. Eu preciso encontrá-la, disse Sérgio, sua voz agora firme, mas cheia de dor. Ele se levantou e começou a caminhar para a porta do consultório. Eu vou trazê-la de volta. Eu preciso que você me ajude a encontrá-la, Dr. Benítez. Onde ela está? O médico levantou-se hesitante, mas sabia que não podia mais esconder a verdade. Ele entregou a Sérgio um arquivo com informações detalhadas sobre a adoção de Alice por Clara. O nome de Clara estava registrado, bem como o local onde ela morava, mas o mais importante eram os detalhes sobre como a criança foi identificada e adotada. Tudo estava bem documentado, mas Sérgio sabia que o caminho à frente seria complicado. Encontrar Alice significava não apenas lidar com as emoções e a perda, mas também confrontar Clara, a mulher que havia criado sua filha como se fosse dela. Sérgio pegou o arquivo e olhou para o Dr. Benítez com uma expressão decidida. Eu vou encontrar minha filha, e quando eu a encontrar vou trazer ela para casa. Não importa o que eu tenha que fazer, Marcos, e ninguém mais vão me impedir. Doutor, Benítez olhou para Sérgio preocupado com o que estava prestes a acontecer, mas sabia que a decisão estava tomada. Tenha cuidado, Sérgio. Essa história vai afetar muitas pessoas, e a verdade nem sempre é fácil de engolir. Sérgio apenas acenou com a cabeça. Ele estava em um caminho de descoberta e confronto, e sabia que o confronto com Marcos Sampaio estava prestes a acontecer. Uma batalha de vidas e destinos havia começado, e ele não pararia até ter Alice de volta, não importa o preço. A mansão de Marcos Sampaio se erguia diante de Sérgio como um monumento do que um dia poderia ter sido sua própria vida. A grandiosidade do lugar refletia a mesma arrogância que Marcos sempre demonstrou. Mas agora havia algo de sombrio naquelas paredes. Sérgio sentia o peso da dor e da raiva pressionando seu peito enquanto subia as escadas da mansão, cada passo ressoando como um prelúdio para o confronto que ele sabia que precisava ter. Ele estava em busca de justiça, mas a justiça que ele procurava não era mais apenas para si. Agora, ela era por Alice, sua filha que ele pensava ter perdido para sempre. A entrada da mansão estava silenciosa, mas a tensão era palpável. Sérgio foi recebido pelo mordomo, que o olhou sem surpresa. Marcos Sampaio provavelmente sabia que a hora de enfrentar suas ações
havia chegado. O homem que havia manipulado tudo, que havia destruído sua vida e o vínculo com sua filha, estava prestes a pagar por suas escolhas. E Sérgio não estava ali para discutir. Ele estava ali para resolver tudo de uma vez por todas. Quando Marcos apareceu na sala, a expressão dele era completamente diferente da imagem arrogante que Sérgio lembrava. O Marcos que agora se deparava com ele não era o homem de negócios bem-sucedido, mas sim um homem derrotado, suprimido pelo medo de ser descoberto. A arrogância havia se dissipado, substituída pelo pânico em seus olhos. Ele sabia que sua vida estava prestes a desmoronar, e aquele momento de confronto que ele havia evitado por tanto tempo finalmente havia chegado. Você encontrou ela, Marcos sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. Ele parecia estar em um estado de negação, incapaz de processar o fato de que sua manipulação havia sido descoberta. Eu não queria que isso acontecesse assim. Sérgio não deixou que Marcos completasse a frase. Ele estava além das palavras agora, além de qualquer explicação ou desculpa que o homem pudesse oferecer. A raiva, agora controlada e calculada, tomou conta de Sérgio. Ele não ia permitir que Marcos escapasse. Não mais. Você fez isso com ela, com minha filha, e agora você vai pagar por isso, disse Sérgio com a voz gelada, a ameaça implícita no tom. Marcos tentou se afastar, mas não havia onde correr. Sérgio já sabia o que ele queria fazer, e não estava ali para ouvir uma explicação. Ele não precisava mais de palavras. Ele precisava de ação. Com um gesto rápido, ele retirou o celular do bolso e ativou a gravação que havia feito quando o médico, Dr. Benítez, confirmou a verdadeira história sobre o acidente e a troca de identidades. Eu gravei tudo, Marcos, Sérgio continuou, mostrando o celular com a gravação já em andamento. Agora, você vai pagar por tudo o que fez. Vai passar anos na prisão por todos esses crimes. Por me roubar a chance de ser pai, de ver minha filha crescer. Por tudo o que você destruiu. Marcos ficou paralisado por um momento, os olhos arregalados de medo. Ele sabia que estava perdido. Não havia mais como escapar das provas. O jogo de manipulação que ele havia feito durante anos agora estava contra ele, e ele não podia negar mais nada. Sérgio se aproximou dele, ainda com o celular na mão, a gravação gravando cada palavra, cada movimento, mas enquanto olhava para Marcos, ele não sentia mais aquela urgência pela vingança. Ele não sentia prazer na dor de seu ex-sócio. Em vez disso, algo mais profundo e complexo surgia em seu peito, a necessidade de proteger Alice, a necessidade de reconstruir sua vida. Sua vingança não seria física. A dor que ele havia sofrido não seria resolvida apenas com o sofrimento de Marcos. Eu não vou te destruir, Marcos, Sérgio disse com a voz agora mais calma, mas cheia de uma força que ele mesmo não sabia de onde vinha. Não vou te matar fisicamente, como você achou que faria comigo. Não sou mais esse homem. Você não vai destruir mais nada na minha vida. Marcos olhou para Sérgio com desespero. Ele estava derrotado, não apenas pela prisão iminente, mas pela forma como Sérgio havia se transformado. O homem que ele queria destruir agora estava em um lugar onde ele nunca imaginou que chegaria. Sérgio não queria vingança. Ele queria algo mais. Algo que, ao final, era mais valioso do que qualquer punição física. Ele queria sua filha de volta. Eu tenho algo que você nunca vai ter de volta, Marcos. Eu tenho minha filha. Eu tenho a minha família de volta. Sérgio continuou, sua voz firme. Você pode ser preso, mas o que você não pode roubar de mim é o amor que eu tenho por Alice. E agora ela vai crescer comigo. Eu vou ser o pai que ela merece. Ao ouvir essas palavras, Marcos caiu em uma cadeira, exausto, derrotado. Ele sabia que não havia mais nada a fazer. Ele havia perdido, e a consequência de suas ações não poderia ser mais clara. Sérgio havia chegado ao seu limite, e agora estava pronto para seguir em frente. Com a gravação garantida, Sérgio entregou o celular ao mordomo e pediu que ele chamasse a polícia. Marcos estava condenado, não só pelo que fez a ele, mas também pelo sofrimento que causou a tantas outras pessoas. Após a partida da polícia e a prisão de Marcos, Sérgio se sentiu estranhamente leve.
A raiva que o consumia estava desaparecendo, substituída por uma sensação de justiça, mas também de renovação. Ele tinha sua filha de volta. Ele tinha Clara, a mulher que, apesar de tudo, tinha cuidado de Alice com tanto amor e dedicação. A história de perda e destruição estava se transformando em uma história de reconstrução, de cura. Naquela mesma noite, Clara e Alice estavam na mansão de Sérgio. As coisas eram estranhas, difíceis de entender para todos, mas o amor que eles compartilhavam já estava começando a substituir as inseguranças e o medo. Sérgio olhou para Clara, que agora estava se sentindo mais à vontade, embora ainda tensa com as circunstâncias. Ele sabia que as palavras seriam difíceis de dizer, mas precisava fazer isso. Clara, Sérgio começou, eu não sei o que esperar de nós, mas eu sei que, de alguma forma, você me ajudou a encontrar o que eu realmente perdi. E você me deu o presente mais precioso, minha filha. Não sei o que vai acontecer, mas eu quero que você saiba que, no fundo, eu sei que você fez o que fez por amor. Eu só espero que possamos reconstruir isso juntos, por Alice. Clara olhou para ele com os olhos marejados e sorriu timidamente. Eu também não sei, Sérgio, mas o que sei é que a Alice precisa de nós. Ela é quem nos une. Eu sempre a amei como filha e agora quero continuar a amá-la, junto com você. Alice, que estava sentada ao lado deles, olhou para os dois com curiosidade, talvez sem entender completamente a magnitude da situação, mas com uma confiança imensa. Ela sabia que estava entre duas pessoas que a amavam, e para ela isso era o suficiente. Papá, mamãe! Alice disse, sua voz doce e simples, mas cheia de um amor genuíno. Ela olhou para Sérgio e Clara, os dois sorrindo, e pela primeira vez em muito tempo, o sentimento de felicidade verdadeira preencheu a sala. A história de Sérgio, Clara e Alice estava apenas começando, mas a fundação que eles estavam construindo era sólida, baseada no amor, na compreensão e, acima de tudo, na redenção. O que havia sido destruído pelo rancor e pela vingança estava agora sendo reconstruído com a esperança e o compromisso de uma nova família. Marcos Sampaio foi preso e sua vingança falhou. Ele não destruiu a vida de Sérgio, pelo contrário, ele ajudou a criar uma nova vida. Uma vida onde o amor era a única coisa que importava. A jornada de cura havia começado e Sérgio sabia que, apesar dos desafios, ele tinha finalmente o que realmente importava: sua filha, sua família. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.